Olá, meu nome é Alice Miller e faço parte do PET da Engenharia Agrícola. E hoje, então, trouxe para vocês um exercício sobre Química Geral. Bom, nesse exercício é pedido o quê? Indique qual é o conjunto dos 4 números quânticos do elétron mais energético do átomo do elemento de ferro, Z igual a 26. Bom, então o que ele pede? Ele pede o N, que é a camada, o L, que é a subcamada, o Ml e o Ms, que é o spin. O spin pode ser positivo ou negativo. Bom, para a gente conseguir encontrar esses dados, a gente precisa analisar a tabela periódica, tá bem? Analisando a tabela periódica, a gente pode obter todos esses dados, tá bem? Alguns exercícios pedem o contrário, eles dão os dados e perguntam qual é o elemento. Nesse caso, a gente vai solucionar esse problema contrário, mas se você tem dúvidas desse mesmo problema, só que dando os números e pedindo o elemento, esse exercício também vai te auxiliar nessa problemática, tá bem? Agora, então, vamos olhar a tabela periódica. Bom, analisando a tabela periódica, então, a primeira coisa que a gente vai procurar, assim, para solucionar esse mistério, esse nosso mistério de quais são os números para o elemento ferro, né? O elemento ferro já está ali destacado, ele está, então, circulado ali, né, numa cor mais saliente. Então, a gente pode notar, então, que a setinha marca o meu N, né? Então, o meu N vai ser 4, porque ele está na quarta linha, né? E após o N, então, a gente tem que analisar o L. Bom, a gente pode observar que o elemento ferro está localizado no meio da tabela periódica. Então, isso nos mostra que o número do L é o número 2, né? É o número 2, né? Porque o elemento está localizado, então, mais no meio da tabela. Bom, então o nosso próximo passo é descobrir qual é o ml desse elemento. Bom, para descobrir o ml desse elemento, é bom organizar os números assim da forma que eu organizei. Assim, se você está começando esse conteúdo, dessa forma fica mais fácil de observar, né? Como o local de cada um dos números. Então a gente começa pelo -1, da esquerda para a direita. Então a gente começa com -2, -2, -1, 0, mais 1 e mais 2. E repete essa mesma sequência. Qual é a diferença entre eles? É o spin positivo e o spin negativo. Então, primeiro vem o spin positivo e logo após, então, o spin negativo. Primeiro o positivo, depois o negativo, então. O nosso elemento ali, então, como está marcado ali, ele está no -2, então o nosso ml vai ser -2, e ele está na segunda parte da contagem, então ele já está na segunda repetição. Então, como eu disse, primeira positiva, segunda negativa. Então, a gente pode observar que ele está no ms negativo. Então, agora a gente vai analisar então os resultados já todos compilados para a gente chegar a um veredito total. Bom, então, indicando o conjunto então por completo do ferro, vai ficar N igual a 4, que é a sua camada, o L, que é o 2, que é a sua subcamada, o Ml, que é o -2, né, como eu mostrei lá numeradinho, e o Ms, então, é o
menos 1/2, tá bem? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigada.